Olá, bem-vindos a mais um programa pela sua saúde, um programa dedicado ao Smart Aging. Vamos ter vários convidados. Hoje vamos ter o nosso psicólogo e sexólogo Fernando Mesquita. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. E relacionado com o segundo tema que vamos abordar, o ser pai depois dos 40, temos o jornalista de trânsito da Rádio Comercial, Paulo Miranda. Obrigado. Muito obrigada. E hoje vamos falar sobre Smart Aging para homens. De que forma é que os homens se preocupam com o envelhecimento e quais as principais fases de vida nos homens? Dr. Fernando, obrigada mais uma vez. Da sua experiência como psicólogo e sexólogo, sabemos que há uma evolução ao longo das várias fases e idades do homem, os 30, aos 40, aos 50 anos, e também estão relacionadas com a questão dos declínios hormonais, nomeadamente a testosterona, que é o que nos dá a vocês homens, que vos dá a vocês homens as características masculinas. Da sua experiência, quais as principais mudanças, por exemplo, entre os 30 e os 40 anos, no homem? Entre os 30 e essa idade é normal começarmos a sentir uma diminuição do desejo, não é? Mas isto não quer dizer que ocorra para todas as pessoas, para todos os homens. Eventualmente, alguns podem começar a sentir as primeiras dificuldades, ou seja, a rigidez em termos da ereção não será tão forte como tinham quando eram adolescentes e podem começar a sentir alguma dificuldade em termos sexuais. Mas não obrigatoriamente, ou seja, nem sempre a idade é acompanhada com alguma dificuldade sexual. Depende muito mais do estilo de vida que a própria pessoa foi tendo. Se fumou, se não fumou, se bebia álcool, se não bebia. Estilos de vida saudáveis. Os estilos de vida saudáveis. E quando é que os começam a ter ou é só depois uma preocupação mais tarde, certo? E sem ser em relação à questão sexual, do ponto de vista do humor, do sono, da forma como encaram a família e o trabalho, existem mudanças nesta transição entre os 30 e os 40? Eventualmente começamos a fazer algum balanço sobre a vida que fomos tendo até então. A partir dos 40, 50 anos é normal começarmos a fazer um balanço, vermos aquilo que fizemos, os sonhos e as fantasias que tínhamos de ver concretizados e que, no fundo, podem ou não ter sido realizadas, não é? Isto, portanto, aqui pode haver alguma alteração em termos daquilo que queríamos, daquilo que conquistámos e daquilo que queremos fazer até ao final dos nossos dias. Ok. Paulo, com que idade é que está? Posso lhe perguntar? Pode, com certeza, 48 anos. 48 anos. Diga-me, como é que se sente, estando agora já mais próximo dos 50, não é? Mas... Eu confesso que a idade, para mim, ainda não tem uma grande importância e talvez por lidar com pessoas no trabalho, inclusive, mais novas do que eu, fazem sentir, se calhar, também um pouco quase à idade deles, alguns deles. No meu local de trabalho tenho pessoas que têm idade praticamente para ser meus filhos. Exatamente. Mas lá está, a forma como nos tratamos, a forma como lidamos uns com os outros, inclusive com os amigos mais próximos, não me fazem ter quaisquer problemas com a idade. O envelhecimento é um tema que o preocupa, como homem? Neste momento ainda não. Poderá no futuro vir a surgir esse problema, mas neste momento eu confesso que ainda não me passa muito pela cabeça, nem sequer a questão da reforma ainda chega... E sintomas físicos, por exemplo, sentir que não tem capacidade a nível para corresponder às exigências profissionais ou mesmo com a família? Na parte profissional não, perfeitamente normal. Na parte física, talvez um pouco mais difícil de recuperar, por exemplo, eu gosto de jogar futebol com amigos. E, por exemplo, já tenho maiores dificuldades em determinado tipo de movimentos, em aguentar muito mais tempo, portanto, o esforço físico, mas não impede que eu não tenha a mesma garra e a mesma vontade de querer praticar o desporto que gosto. E o facto de ter sido pai depois dos 40, pela primeira vez, Sim. Conte-nos um bocadinho a sua experiência. É assim, inicialmente, o ser pai depois dos 40 foi uma opção nossa como casal, portanto, enfim, quando casámos, o objetivo nem era sequer, ou não passava por termos crianças. Isso veio depois, surgiu a oportunidade e pronto, e rapidamente conseguimos ter então a nossa filha hoje em dia, a Joana, portanto, com
quase 6 anos, e foi uma experiência extremamente gratificante. Portanto, tinha quantos anos quando nasceu a Joana? 42. 42 anos. E, portanto, foi uma experiência gratificante. De facto, para já, em termos de casa, ganhámos uma alegria diferente. Mais um elemento. Mais um elemento. E sentimos que realmente vivemos quase em pleno toda a nossa fase de vida mais ativa, talvez. E agora mais uma maturidade e uma calma diferente para serem pais. Exatamente. Muito bom. Daí, pronto, nos mantermos... e fomos à segunda experiência depois para a criança. Doutor Fernando, acha que há vantagens em ser pai mais tarde? Sem dúvida. Ou seja, se realmente é um filho desejado, de facto, o casal pode ver um novo ritmo em termos do dia-a-dia. Se calhar vai ser obrigado a ter outro tipo de tarefas que não teria se não tivessem filhos, não é? A necessidade, às vezes, da aproximação da família, do resto da família, para verem as crianças e também para poderem cuidar das crianças. Ou seja, existe aqui um aproximar do próprio casal e a própria pessoa sente-se mais jovial, não é? Pode até ter mais cuidado com a própria saúde, no sentido de prolongar o acompanhamento do novo filho. Portanto, vê-se aqui bastantes aspectos positivos. Eventualmente poderá ser negativo se este filho vem substituir um ninho vazio, ou seja, eventualmente se o filho surge após a saída de casa dos outros filhos mais velhos, aí pode ser algo que não é tão benéfico quanto isso. E acha que o papel do homem muda quando é pai? Sim, muitas vezes, e principalmente nestas idades, ou seja, já não há aquelas barreiras que eventualmente existem nas pessoas mais novas de expressar as emoções e os afetos, que sem dúvida, quando nós temos mais maturidade, se calhar é muito mais fácil conseguirmos fazer isto, não é? Também nos conhecemos melhor e conseguimos expressar mais a nossa capacidade emotiva do que quando somos mais novos. O tempo dedicado, se calhar, pode ser muito maior nestas fases, porque quando somos mais novos dedicamos mais ao trabalho. Eventualmente temos outro tipo de necessidades. As prioridades mudam, portanto, Exatamente. Normalmente os homens, se calhar, começam pela ambição profissional, claro, não é? De concretizar os objetivos profissionais, e à medida que se aproximam dos 40, os valores e os objetivos de vida mudam, não é, Paulo? Claramente. Sentiu isso também consigo? Sim, claro. Obviamente que a partir do momento em que nos entra, entre aspas, uma criança pela casa dentro, há um outro tipo de prioridades, há uma mudança radical de vida, obviamente que sim, e depois, quando eventualmente não se tem aquele suporte familiar mais próximo, então a exigência ainda é maior. Que é o que acontece agora nas grandes cidades, não é? Exatamente. Porque estamos cada vez mais sozinhos. E no meu caso, e da Ana, portanto, é esse mesmo, é estarmos um pouco à deriva por vezes, não termos a possibilidade de ter família mais próximo que esteja nas suas capacidades para poder cuidar das crianças, até porque, no meu caso, a minha mãe já é um pouco idosa, portanto, já com 80 anos, já é mais complicado deixar crianças com uma senhora com essa idade, por várias razões, por questões físicas, enfim, é muito complicado. E, portanto, tenho a sorte de ter uns sogros mais jovens que, de vez em quando, vêm a Lisboa e que nos permitem realmente fazer... E aproveitam para também outro dedicar tipo de vida um bocadinho de tempo durante para vocês. Exatamente. Em relação ao processo de envelhecimento, porque nós mulheres temos uma grande preocupação com as rugas, com a pele, com o nosso próprio corpo. Vocês, como homens, sentem a importância de tratamentos estéticos ou alguns cuidados em especial? Cada vez mais os homens têm cuidado com a aparência, não é? Eventualmente também no processo de conquista de alguns deles, não é? Mas mais do que a própria aparência física, os homens importam-se mais com a questão da vitalidade e de serem vigorosidade, não é? Ou seja, de serem machos e que a partir de uma determinada idade podem sentir existe algum declínio nesse sentido. Porque está relacionado com a testosterona, com a que é a tal hormona que no homem começa a declinar a partir dos 30, 35 Sim. anos. Portanto, e que podem normal. surgir dificuldades. E, eventualmente, os homens têm mais dificuldade em falarem com outros amigos ou outros colegas que possam passar pelo mesmo processo. Nos homens existe muita tendência para mentirem por exagero, não é? Do estar tudo a correr muito bem e não há problema nenhum. E quando começam a surgir estas dificuldades, sentem-se muito mais sozinhos e a terem de lidar com elas. As mulheres, se calhar, têm mais possibilidade de falarem entre elas sobre as dificuldades que estão a sentir na passagem dos anos. Paulo,
E tem alguns cuidados consigo para retardar um bocadinho o envelhecimento ou alguns cuidados de beleza enquanto homem? As situações normais, há quem use, e eu uso efetivamente, por exemplo, os cremes anti-rugas. Fantástico. Utilizo. Obviamente, procuro, por exemplo, nos cremes que utilizo a seguir à barba, também utilizar com alguma qualidade, de certa forma, para também preservar um bocadinho a pele. Isso é verdade. E estes são, assim, os cuidados mais importantes que eu tenho. Ok. Então vou-vos convidar para observarem a nossa próxima reportagem relativamente aos cuidados de beleza no masculino. Se acha que os tratamentos de Smart Aging são procurados apenas por mulheres, então o caso que vamos conhecer a seguir vai tirar-lhe essa ideia da cabeça. Carlos Vilar tem 40 anos e está aqui na clínica Mimos para Mim, em Sintra, para fazer um peeling. Peeling, de uma forma simples, podemos dizer que vamos ajudar na renovação celular. É um tratamento médico-estético, não é? E concretamente esta linha de peelings é o conceito Peel and Heal, ou seja, vamos fazer um peeling, uma descamação e de seguida logo a cicatrização, ou seja, o tratamento, ok? De uma forma muito simples, falando o que é um peeling. São cada vez mais os homens que procuram tratamentos de Smart Aging e o que é que eles procuram concretamente? Algo que seja com melhorias significativas, isso é evidente, mas que não seja muito abrasivo, no fundo. É um bocado a vossa parte sempre receosa, portanto, no fundo, que tenha efeitos secundários, que doa. Se seja um tratamento tranquilo, é pela classe, pelos homens, muito bem aceito. Sim, sem sombra de dúvida. E há muitos, há cada vez mais homens à procura deste tipo de tratamento? Sim, de uma forma geral, sim. Portanto, é de facto um mito de que a preocupação com o envelhecimento e, de certa forma, com a aparência ser uma preocupação sobretudo das mulheres, é de facto um mito, não é? Há cada vez mais homens preocupados com isso também. E, acima de tudo, os homens são bem fiéis, quando gostam de um espaço, são fiéis ao espaço, acima de tudo. Deixa-me perguntar-lhe também, Cláudia, para além dos resultados óbvios naquilo que é a aparência, há mais algum tipo de benefício para a saúde e para o bem-estar das pessoas que fazem este tipo de tratamentos? Claro que sim. Vamos, como eu referi, vamos conseguir trabalhar a matriz dérmica, ou seja, a patologia base da pele. A pele é o maior órgão que nós temos, não é? Portanto, se a pele estiver sã, de uma forma geral, vamos estar sãs também, não é? No fundo, com certeza que traz melhorias significativas, não só da aparência, mas como também para a saúde, não é? Para terminar, o que é que alguém que visite aqui a Clínica Mimos para Mim pode encontrar em termos de serviços de Smart Aging? Peelings, como foi referido, não é? O Comsite, que é um tratamento de rejuvenescimento da Crystal Clear. Também o jato de plasma, que é o último tratamento em médico-estética, massagens, tratamentos específicos, envolvimentos, treino com eletroestimulação. Portanto, é um conjunto de serviços que traduz em sinergia entre eles, traduz num bem-estar geral. Carlos, sente de facto diferenças? Sim, provavelmente frescura na pele, leveza. Aconselharia este tipo de tratamento a outras pessoas que tenham a mesma preocupação que o Carlos tem? Exatamente, aconselho vivamente a outros homens, não só mulheres, homens também. Homens também. Exatamente. Sr. Carlos, muito obrigado, muito gosto. E, como podemos ver então, o Sr. Carlos Vilar é um cliente satisfeito aqui na Clínica Mimos para Mim. O Carlos Vilar fez um peeling e foi um homem que então não teve qualquer tipo de problema em dar a cara, não só ao tratamento, mas também aqui às câmaras do canal S+, para mostrar que não são só as mulheres que se preocupam com a sua beleza e com a aparência quando estão a envelhecer e, portanto, o Sr. Carlos Vilar é então um exemplo daquilo que pode ser feito com um tratamento de Smart Aging. Pegando na reportagem do Tiago Belim e pegando na questão da autoestima e da beleza no homem, diga-me qual é o impacto que o envelhecimento tem na autoestima masculina? O impacto depende muito da própria vivência que a pessoa vai tendo com o eu próprio, não é?
Ou seja, se eu valorizo muito a minha pessoa enquanto imagem exterior, eventualmente o envelhecimento vai ter um impacto muito grande. E vou tentar contrariar todo este processo biológico que vai existindo, não é? Eventualmente, se o meu processo de maturação for mais interior, no sentido de eu próprio me conhecer, eu próprio aceitar ser quem sou, eventualmente a idade não vai ter tanto impacto, não é? Porque normalmente o homem, quando começa a envelhecer, eu acho que há, pelo menos na minha experiência clínica como médica com os meus pacientes, há 4 questões aqui mais frequentes. A questão da impotência sexual, Sim. a questão da perda cognitiva ou o risco de demências, que é um problema que afeta cada vez mais as pessoas à medida que vão envelhecendo, e aquele tema que falou há pouco da questão da vitalidade. Exatamente. Não é? Em relação à questão da impotência sexual, não havendo uma modulação hormonal, uma reposição hormonal e do ponto de vista médico e físico estiver tudo ok, que fatores é que podem desencadear disfunções sexuais? A própria ansiedade de performance, que é aquela que muitas vezes ocorre. Ou seja, perante uma dificuldade sexual, que é normal, ou seja, pode ocorrer tanto em homens com uma idade mais avançada como em jovens, quando ocorre essa dificuldade, depende da forma que eu interpreto essa dificuldade. Ou seja, se eu vejo isto como o fim da minha capacidade sexual, eventualmente numa próxima situação, quando eu estiver acompanhado, vou-me sentir muito mais ansioso e a ansiedade vai ser causadora da própria disfunção. Se eu vir esta dificuldade como algo normal, de um processo normal que ocorre, nem sempre temos que estar prontos para a atividade sexual, nem sempre o nosso corpo responde da forma como nós gostaríamos. Eventualmente, se eu souber aceitar isto, já não vai haver tanta dificuldade. Não é? E enquanto sexólogo, que técnicas poderá ensinar aos seus pacientes para ultrapassarem esta ansiedade de performance? Sempre que possível, nós tentamos ter o casal em acompanhamento na terapia sexual. E aqui é preciso desmistificar alguns Porque é uma alguns dança a mitos. dois, não é? Não Exatamente. depende só dos É preciso elementos. desmistificarmos alguns mitos que existem aqui. Por exemplo, muitos casais sentem que a atividade sexual passa obrigatoriamente por coito. Não é? E sempre que surge a possibilidade de existir coito, se eu tive uma dificuldade anterior, vou ficar preocupado e não vou conseguir. Então dizer a este casal que, tal como nós vamos a um restaurante, podemos gostar muito de um prato e podemos escolher esse prato, também podemos ter um menu muito variado e podemos fazer muitas outras coisas. E aqui na sexualidade é a mesma coisa, nós não temos que fazer sempre o mesmo guião, porque muitos casais têm um guião próprio, ou seja, inicialmente com os ditos preliminares e depois acabam com o coito e eventualmente o orgasmo simultâneo, que é aquilo que seria desejado para muitos, mas verem que isto não é obrigatório que ocorra, não é? Ok. E então fazer com que, por exemplo, durante um período, o casal esteja junto a fazer aquilo que nós dizemos o foco sensorial, que é fazerem umas massagens, irem falando enquanto estão a fazer essas massagens, dizerem o prazer que estão a ter e com uma regra muito simples, mas que é difícil para muitos casais. A proibição de coito antes, durante e após o exercício, para que eles possam estar ali naquele momento, entregarem-se, sem ter esta preocupação de tem que funcionar, tem que conseguir, e estes tenhos vão prejudicar a parte sexual toda. Paulo, com a chegada dos filhos, acha que isso teve algum impacto na vossa relação como casal? Como é que surpreende a sua esposa? Ou como Acaba por ter impacto, obviamente que sim, até porque há noites mal dormidas, há uma série de fatores que nos fazem sentir mais cansados, tanto ao pai como à mãe, quer dizer, é inevitável. Agora, depois há que proporcionar, há que tentar procurar as alturas certas, os momentos certos para se conseguir efetivamente quebrar a rotina. E assim, algumas técnicas que utilize. É difícil explicar, porque são coisas todas momentâneas. Jantar fora. Por exemplo, o apoio dos sogros. Mas lá está, quando há tempo, possibilidade. Quando há possibilidade. E, efetivamente, no meu caso em específico, tem sido complicado. Tem sido complicado, porque lá está, a tal falta de apoio, por vezes, faz com que nos estejamos mais presos, obviamente, à vida rotineira que se vai tendo com... E para quebrar essa rotina e cuidar de si, temos sempre que adotar estilos de vida saudáveis. No seu dia-a-dia, em relação à alimentação, ao exercício físico, uma vez que tem que ter bastante vitalidade para cuidar agora da filhota? É assim, o exercício físico, sempre que se pode, vai-se praticar. Mas nem todas as semanas é possível. É possível. E depois também com os horários que tenho, por vezes torna-se
torna-se complicado mesmo os períodos entre a hora de almoço e o ir buscar as crianças à escola, eu quero é descansar quase, porque realmente os horários que eu tenho são muito madrugadores e, portanto, obrigam-me a que realmente abdique por vezes um pouco da atividade física. Não porque não a goste de ter, mas pela dificuldade na gestão do tempo. Okay. Isso mesmo. Doutor Fernando, outro problema também frequente com o processo de envelhecimento no homem tem a ver com a calvície e a queda de cabelo, que é algo que interfere bastante na autoestima do homem. Como é que podemos trabalhar e encarar este problema? Porque faz parte do processo de envelhecimento, não é? Curiosamente, cada vez mais vemos homens que rapam o cabelo por gosto próprio, não é? Ou seja, por questão de estética mesmo, os cabelos compridos também já não são assim tão frequentes nos homens. Eventualmente, sem dúvida, que o facto da queda de cabelo para alguns homens pode ser um impacto na autoimagem muito forte. E aqui é importante que, eventualmente, procure os tratamentos que existem e que podem ajudar neste sentido, não só em termos de produtos capilares, como propriamente cirurgias. Procedimentos estéticos que já conseguem retroceder bastante este problema. Que infelizmente ainda são muito dispendiosos para algumas pessoas, não é? Mas pronto, o importante é também aceitar este processo como algo natural que pode acontecer. Eventualmente, se tiver possibilidade e recursos de procurar esses meios, acho que se a ciência ou se o permite, não? Acho que tem. Eu acho que cada vez mais os homens já não existe vergonha em assumirem que têm cuidados pessoais, cuidados estéticos, porque faz parte, não é? Sim. E vocês, como homens, acham que o processo de envelhecimento afeta o vosso relacionamento interpessoal, quer a nível de trabalho, quer a nível do vosso papel na família? Eventualmente, em termos de idade, não sinto que tenha um grande impacto, porque também o grupo de amigos que eu vou tendo vai-me acompanhando também ao longo de todo o processo, não é? Okay. Eventualmente, se calhar, o vermos algumas atitudes ou comportamentos de pessoas mais novas, se calhar vemos com uma atitude mais crítica em algum tipo de comportamentos. Mas, sem dúvida, eu acho que o importante é estarmos bem connosco e sentirmos que de facto, isto faz tudo parte de um processo, não é? Como psicólogo, por exemplo, nós mulheres sofremos muito com o processo de ganhar peso. No caso do homem, que isso também acontece, nomeadamente com o ganho da gordura abdominal, vocês mantêm-se magros, mas há sempre aquela barriguinha que começa a crescer, exatamente. Isso afeta a forma como vocês se encaram, a vossa noção de beleza, de masculinidade? Não sei se o Paulo quer. Com o aproximar da praia, sim. Por exemplo, ninguém gosta, obviamente, de ir com... Mas tem essa preocupação? Quando chega ali àquela altura... A altura só da praia. Exatamente, a pessoa já tem um bocadinho mais de cuidado com a alimentação e efetivamente tem um bocadinho mais de cuidados que se calhar noutras alturas do ano não tem. E notam que aos 40 há maior facilidade em ganharem esse peso do que, por exemplo... Claramente. Sim, sem dúvida. Okay. E é mais difícil perdê-lo também. Portanto, conselho, termos mais cuidados a nível alimentar e prática de exercício, uma vez que hormonalmente o nosso corpo vai estar predisposto a engordar. Sim. Portanto, ok. Passando à próxima pergunta. Dr. Fernando, alguns conselhos para os homens que entram nos 40 anos? Alguns conselhos, eventualmente, o facto de não estarem sozinhos, ou seja, muitos homens, nós temos aqui o caso do Paulo, que está casado, mas há muitos homens que eventualmente não têm relações, ou porque terminaram uma relação e estão divorciados, ou porque, pura e simplesmente, dedicaram também toda a vida ao trabalho ou outro tipo de atividades e que não têm ninguém que os acompanhe. Procurarem um grupo de amigos, procurarem uma parceira ou um parceiro, eventualmente, ou seja, partilharem os momentos bons da vida, não se fecharem, procurarem gozar aquilo que Portanto, perceber que cada etapa de vida tem as suas vantagens e desvantagens e tentar aproveitar o melhor de cada uma delas. Obrigada aos dois pela presença, foi uma conversa muito gira, porque às vezes conversarmos destes temas entre homens é um bocadinho tabu. E mais uma vez, obrigada. Obrigado. Foi um prazer estar convosco. Espero que para vocês, homens que nos estão a ouvir, tenha sido interessante. Obrigada e até ao próximo programa. Obrigada.